Bem-vindo ao podcast EBD, Escola Bíblicas Dominical, Igreja Assembleia de Deus o Precursor, bairro Jardim Tropical na Avenida Paraíso, número 118 em São José de Ribamar, Maranhão, Brasil. Vamos falar da lição 4 do quarto trimestre, o corpo como templo do Espírito Santo, texto áureo, ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, verdade prática, ter consciência de que nosso corpo é a habitação do Espírito Santo faz toda a diferença na maneira como o possuímos. Olá, bem-vindos à nossa conversa. Vamos começar com aquela pergunta forte do apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 6. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo? Exato, Aquele que vive em vocês e foi dado por Deus? exato. E ele completa. E que vocês não pertencem a vocês mesmos. É impactante. Muito. E essa é a base da nossa fonte hoje. Uma lição religiosa chamada O Corpo como Templo do Espírito Santo. A ideia aqui é a gente mergulhar nisso. O que significa, na prática, essa ideia? Pois é, como é que saber que somos morada do Espírito Santo muda nosso jeito de viver, de cuidar do corpo, de servir a Deus? Isso. Vamos explorar a santidade não como algo, sei lá, etéreo, mas como algo que pega a pessoa inteira, corpo incluso. E a palavra-chave para a gente é essa mesma, templo. Templo. Essa palavra já diz muito, né? E a lição começa justamente por aí. O corpo como propriedade de Deus e lugar onde ele habita. Propriedade divina. Sim. A lição lembra que não é só a alma, não. O corpo também foi comprado por bom preço por Cristo. Está lá em 1 Coríntios 6, versículo 20. E fomos selados pelo Espírito Santo, como diz Efésios 1. Selados? Quer dizer, marcados como dele. Exatamente. Marcados, garantidos como propriedade de Deus. Então o corpo não é só uma casca, sabe? Ele é um santuário de verdade. Um santuário. Nossa, isso muda a perspectiva. E conecta com aquela promessa de Jesus em João 14, né? Sobre o Consolador, o Espírito. Sim, que antes estava com eles, mas depois da ressurreição passaria a habitar dentro deles. A fonte até cita João 20, quando Jesus sopra sobre os discípulos. Ah, sim. Esse momento é fundamental. E essa experiência, né, de ter o Espírito morando na gente, é o resultado da regeneração, do novo nascimento que Jesus explicou para Nicodemos lá em João 3, é a realidade de todo cristão. Entendi. A regeneração nos torna aptos para ser essa morada. Isso. E a consequência lógica, segundo a lição, é forte. Se somos propriedade de Deus, se somos morada do Espírito, a santificação não pode ser só parcial. Aquela ideia de que, Deus só quer o coração. Não bate, sabe? Faz sentido, porque o pacote é completo. Exato. 1 Tessalonicenses 4 fala em possuir o corpo em santidade e honra. 1 Pedro 1 chama para ser santo em toda maneira de viver. Deus quer a pessoa inteira. Corpo, alma e espírito. Mas parece que essa ficha não tinha caído lá em Corinto, né? Paulo fica perguntando, será que vocês não sabem? Vocês não sabem mesmo? Tipo, gente, como assim? Pois é. Atos 18 diz que ele ensinou lá um tempão, mas parece que faltava essa compreensão mais profunda sobre o corpo ser parte dessa vida com Deus. E isso tinha consequências práticas, né? Com certeza. A lição argumenta que essa falta de entendimento aparecia em problemas bem reais na igreja. Imaturidade, briga, divisão e até pecado sexual grave, como a gente lê em 1 Coríntios 5. Nossa. E a fonte até sugere, olha só, que discussões que diminuem a importância da santidade do corpo, incluindo aí até o jeito de se vestir, podem ser sinal dessa mesma dificuldade. Quer dizer, como a gente trata e até apresenta o nosso corpo acaba refletindo essa compreensão ou a falta dela. Exatamente. A lição usa uns exemplos da Bíblia para mostrar que Deus se importa com o físico, sim. Cita Gênesis 3, quando Deus mesmo faz túnicas de pele para Adão e Eva. Ah, é verdade. Substituindo as folhas de figueira. Isso.
Um ato de cuidado, de cobertura adequada. E mencionam Timóteo 2 sobre se vestir com modéstia, com bom senso. A ideia não é criar regra, mas mostrar que o modo como a gente se apresenta pode sim refletir respeito pelo corpo como templo e consideração pelos outros, né? Para não ser tropeço, o padrão de Deus é alto. Entendi. E se o corpo pertence a Deus, então ele não é nosso para a gente fazer o que quiser. Tem que estar a serviço dele, né? Sob a direção do Espírito. Paulo fala, o corpo é para o Senhor. Exatamente. E ele continua. Somos membros de Cristo, somos santuário do Deus vivente. São afirmações muito, muito fortes sobre o valor e o propósito do nosso corpo. Fortíssimas mesmo. E ignorar isso, bom, traz consequência. Pecar contra o próprio corpo, principalmente no contexto da imoralidade que Paulo está tratando ali em 1 Coríntios 6, não é só um erro pessoal, é ofender a santidade de Deus que mora na gente. 32 é um retrato disso, né? A angústia do Davi enquanto escondia o pecado. Mas olha, a boa notícia é que tem caminho de volta. Arrependimento, confissão, trazem perdão, trazem cura. O próprio Salmo 32 e Tiago 5 mostram isso. E a fonte também ressalta como o cristianismo valoriza o corpo, né? Diferente de umas filosofias antigas que desprezavam o físico. Sim, isso é fundamental. Deus criou o corpo, disse que era bom, prometeu uma ressurreição com o corpo glorificado e o próprio Deus se fez carne em Jesus. Não dá para desprezar o corpo na fé cristã. E tem a questão da unidade também, né? Corpo e alma, espírito, tá tudo conectado. Totalmente. Não são caixinhas separadas. O que afeta um, afeta o outro. Pecar com o corpo machuca a alma. Cuidar do corpo pode ajudar na vida espiritual. Somos um ser integral. A redenção é para a pessoa inteira. Essa ideia do corpo como lugar sagrado, onde Deus mora, me lembra outra imagem que a Bíblia usa e que a lição explora, o corpo como tabernáculo. Assim, Paulo e Pedro usam essa figura, o corpo como uma tenda, um lugar temporário. Isso, o que essa metáfora do tabernáculo acrescenta pra gente. Olha, ela é muito rica. Conecta a gente direto com o Antigo Testamento, com aquela tenda móvel que Deus mandou Moisés fazer lá no deserto, lembra? Êxodo 25, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Sim, claro. Aplicar isso ao nosso corpo reforça que, mesmo a gente sendo frágil, Paulo chama a gente de vaso de barro, né? Nós carregamos a presença gloriosa de Deus. Romanos 8 diz que o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em nós. Uau! É impressionante pensar que Deus escolhe morar na gente, em nós, seres humanos limitados, falhos. João 14 e Apocalipse 3 falam disso. É uma escolha dele. E a estrutura do tabernáculo mesmo, com as divisões, tem algum paralelo? A lição fala disso. Tem sim, é uma analogia interessante que alguns estudiosos fazem. O tabernáculo tinha o pátio externo, o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Onde a presença de Deus era a mais intensa. Êxodo descreve isso. Certo. 3 partes. E essa estrutura tripartida é vista às vezes como um reflexo da nossa natureza. Corpo, alma e espírito. Aquela ideia da tricotomia que Hebreus 4 parece indicar, falando da palavra que divide alma e espírito. Ah, entendi. Corpo seria o pátio, alma o lugar santo, espírito santíssimo. Algo assim. É uma forma de visualizar, talvez. Mas o ponto principal da analogia que a lição foca é outro. Assim como a glória de Deus encheu o tabernáculo todo quando ele foi consagrado... Lá em Êxodo 40, né? Isso. Assim também o Espírito Santo quer preencher o crente por completo. Corpo, alma, espírito. Não é só um cantinho da vida. Efésios 3 fala em sermos cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 5 manda a gente se encher do Espírito. Legal. E a lição até cita as experiências pentecostais como a de Cornélio em Atos 10. Exato. Como uma demonstração visível dessa plenitude do Espírito que transborda, que afeta a pessoa inteira. Muito bom. E tem mais uma coisa do tabernáculo no deserto que a lição pega. A nuvem que guiava. Isso tem aplicação pra gente hoje também, né? Total. A nuvem era o sinal visível da presença e da direção de Deus. Êxodo 40 de novo. Se a nuvem andava, o povo ia atrás.
Se parava, eles acampavam. A gente precisa seguir a nuvem hoje, então. Obedientes à direção do Espírito Santo na nossa vida. Para decidir, para saber quando ir, quando esperar. Lembra da oração de Moisés? Se a tua presença não for com a gente e não nos faça sair daqui, é dependência total. Precisamos aprender a seguir a nuvem, ao ouvir o Espírito. Números 9 fala bastante disso. Ok, o cenário está claro. Corpo como templo sagrado, comprado por Cristo, habitado pelo Espírito, um tabernáculo que carrega a presença de Deus e deve ser guiado por Ele. Isso uau, mas traz uma responsabilidade grande. Como é que a gente cuida desse templo na prática? A lição entra nisso, né? E começa com aquele alerta direto de Paulo. Fuja da imoralidade sexual. Esse ponto é chave. E a gente precisa entender o que Paulo quis dizer com porneia, a palavra grega que ele usa. A fonte explica que é um termo bem amplo, sabe? Não é só adultério ou prostituição. Não só. Cobre qualquer atividade sexual fora do padrão de Deus, que é o casamento entre homem e mulher. E o verbo que Paulo usa, philgo, significa literalmente fugir, escapar. Fugir mesmo, correr. Exato! Não é para ficar perto, negociar, testar limite. É para dar as costas e correr pro outro lado. E o contexto lá de Corinto deixava isso ainda mais urgente, imagino. A fonte até lembra do templo de Afrodite com a prostituição cultual. Nossa, sim! A imoralidade sexual fazia parte da cultura até da religião pagã deles. Era uma armadilha o tempo todo. Por isso a ordem tão radical de Paulo. E como a gente foge disso hoje? A lição sugere que começa com algo prático: guardar os olhos. Cita Jó fazendo um acordo com os olhos para não cobiçar. O Salmo 101. Não porei coisa má diante dos meus olhos. E Jesus falando que os olhos são a lâmpada do corpo. O que a gente deixa entrar pela visão afeta tudo. Nossa, isso é muito atual, né? Com tanta coisa disponível, internet e tudo. Extremamente. A fonte até menciona o vício da pornografia, especificamente. Diz que é uma das formas mais devastadoras de porneia hoje. Viola o templo, fere a Deus, destrói relacionamentos, causa um dano enorme. O alerta de Paulo continua valendo. Fuge e 1 Tessalonicenses amplia. Abstenda-se de toda forma de mal. É vigiar e se afastar mesmo. Certo. Mas cuidar do templo não é só evitar o que faz mal. É usar o corpo para fazer o bem também, né? A lição fala das disciplinas espirituais. Sim, esse é o outro lado. Não basta parar de usar o corpo para injustiça. Romanos 6 diz para oferecer nossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E Romanos 12 fala em apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo? E olha que interessante, como é que a gente pratica as disciplinas espirituais? Através do corpo. Pensa bem. Como assim? Através do corpo. O jejum envolve o corpo diretamente, né? A oração, muitas vezes tem postura física, ajoelhar, levantar as mãos. Estudar a palavra, usa os olhos, a mente, tudo ligado ao corpo. Verdade. Nunca tinha pensado nisso assim. Servir o próximo, visitar doente, ajudar quem precisa, são ações feitas com o corpo. Essas práticas não são só rituais, sabe? São meios para a gente se conectar com Deus, para permitir que o Espírito continue agindo em nós, guiando, produzindo fruto, capacitando para o serviço, confirmando que somos filhos de Deus. Entendi. Então as disciplinas espirituais não são apesar do corpo, mas através dele? Conecta tudo de forma bem concreta. E além dessas, a lição fala também das disciplinas corporais. Tipo, cuidar da saúde mesmo. Exato. Parece até meio óbvio, né? Como a fonte diz, seria um contrassenso tratar o corpo como templo e, ao mesmo tempo, largar ele de mão, negligenciar o básico. 3 João 2 tem aquele desejo que a pessoa prospere em tudo e tenha saúde, assim como vai bem a alma dela. Interessante essa conexão. Sugere que tem uma ligação, né? Bem-estar físico e espiritual. E que cuidados práticos a lição menciona? Coisas básicas mesmo, alimentação, qualidade e quantidade. A fonte até dá uma cutucada na questão da moderação, né? Questiona se a falta de controle no comer não seria uma forma de intemperança. Eita! Depois o descanso, o sono principalmente. Cita o Salmo 127, que diz que Deus dá o sono aos seus amados.
O sono como presente de Deus, gostei disso. Que mais? Exercício físico, importante para o corpo e para a mente. E, claro, cuidar da saúde em geral, usar os meios preventivos, os tratamentos que a gente tem. Cita até Isaías 38, quando usaram uma pasta de figos para tratar o rei Ezequias. Mostrando que usar recursos médicos ou naturais é parte do cuidado. Sim, é parte da boa mordomia, de administrar bem o que Deus nos deu. Então, cuidar da saúde física não é só vaidade ou, preocupação mundana. É parte de cuidar bem do templo. Essa é a ideia que a fonte traz. Não é um fim em si, mas um meio. Um corpo saudável, claro, dentro das possibilidades de cada um, geralmente ajuda a ter mente mais clara, mais disposição para orar, para estudar, para servir, para adorar. É um jeito de honrar o dono do templo. Chegando no finalzinho aqui, a grande ideia que amarra tudo parecer essa visão integral, né? Tratar o corpo como templo envolve tudo. Cuidado físico, do mental, nos prepara para amar e servir a Deus com tudo. Coração, alma, entendimento, forças, como diz o mandamento lá em Marcos 12. Exatamente. Viver com sabedoria, com equilíbrio, cuidando do corpo que Deus nos deu, é um jeito prático de mostrar gratidão, reverência pela presença do Espírito Santo na gente. E olha, isso não é para ser um peso, não. É um privilégio enorme, fruto da graça de Deus que nos alcançou. Faz todo sentido. E para a gente terminar, fica uma reflexão no ar, que vem direto desse material. Se a gente leva a sério essa ideia do corpo como templo sagrado do Espírito, como é que as nossas escolhas mais banais do dia a dia, o que a gente come, o que a gente assiste, como usa o tempo online, estão refletindo esse cuidado, essa honra? Ou será que a gente age como se isso não fizesse diferença na prática? E mais, né? Como a gente pode transformar essas escolhas, que às vezes são tão automáticas, em atos conscientes de adoração. Como cada decisão sobre o que a gente faz com o nosso corpo e para o nosso corpo pode virar um jeito de dizer obrigada, Deus, por morar em mim. É algo bem profundo para a gente pensar e principalmente para viver.